Bom dia, povo de Deus. Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é a missionária Nilda. Quero aqui nessa manhã deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Manhã de segunda-feira. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Devemos ser gratos, ao Senhor pelos momentos que passamos na presença dEle, porque Deus, Ele é bom. Grandes são as misericórdias de Deus para com as nossas vidas. Então é motivo de toda manhã levantarmos, agradecer a este Deus que tudo pode, que tudo faz. Então eu sou grata a Deus por cada inscrito no meu canal. Graças a Deus já estamos chegando, Aleluia, glória a Deus, só gratidão ao Senhor. Creio que eu vou fazer uma grande festa, para o papai. É um culto de gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor pelos benefícios e quero louvar, exaltar a Deus pela tua vida e somente nesta manhã dizer para você não desistir, você que tem caminhado, que tem lutado, tem tentado, às vezes bate um desânimo, às vezes vem uma palavra contrária, uma palavra negativa, mas eu quero aqui dizer para você não desiste não, porque Jesus não desistiu de você. Vai em frente, Deus é contigo. Ele está no controle de tudo, vai dar tudo certo. Ainda que não seja no teu tempo, mas que seja no tempo de Deus. O segredo da nossa vitória é nós continuar clamando, é bater na porta. Se você para, Deus também para, mas se você prossegue, Deus se levanta do trono. Aleluia, te dá a vitória. Ele está somente observando. Ele está só te observando, Ele está esperando você tomar uma atitude. Ele está esperando você se levantar para Ele poder agir. Nessa manhã eu quero deixar uma mensagem. Se encontra no livro de Gálatas 6, versículo 7 em diante. Que vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-se-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-se-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, não tinha palavras. Eu não tinha palavra agora. Mas Deus é tão misericordioso. Você só não encontra se você não buscar. Você só não recebe se não quiser. Mas se você quiser, se você bater e você buscar, você encontra sim. Eu não tinha palavras preparadas. Quando eu abri a Bíblia, comecei a falar aqui, porque eu nem tinha visto ainda o que Deus estava falando. E ali Deus me dá a mensagem na hora, mensagem revelada para essa manhã. Presta bem atenção na mensagem de Deus.
A palavra de Deus, ela tem um poder imenso, ela tem um poder tão grande. Num piscar de olho, Deus pode fazer maravilhas na tua vida. Num piscar de olho, Deus pode curar, pode salvar, pode libertar. E aqui o Senhor, ele fala usando o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que perseguiu os crentes. O apóstolo Paulo era aquele que matava crente. O apóstolo Paulo era aquele que se dizia fazer em nome de Deus tudo o que ele fazia. Mas na verdade ele não conhecia Deus. Nessa manhã eu te apresento um Deus. Nessa manhã eu te apresento um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma e leva para o céu. Porque ele não veio somente para te curar, não, ele quer te salvar. Se a cura ainda não aconteceu na tua vida, é porque algo mais ele está querendo de você. Se o milagre ainda não aconteceu na tua casa, é porque o Senhor está chamando você para o sobrenatural, como ele chamou Paulo. Aleluia. Então, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Então, não erreis, porque Deus não é menino. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa passar. E ele diz mais. A parte B diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. O que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Aleluia. Ele diz que não, Deus não é menino, ele está vendo tudo. Ele diz que, aleluia, porque o que semeia, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará. Aleluia. A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, aleluia, ceifará a vida eterna. Então, Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer para mim e para você. Talvez Deus não te curou ainda. E você está desesperançado. Por quê? Porque Deus quer fazer algo sobrenatural. Deus, ele quer mais do que te curar. Ele quer primeiro te salvar. Na mensagem passada que eu coloquei o vídeo aí, Deus me deu a mensagem daquele cego. O cego estava à beira do caminho. Quando ele chegou, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: a tua fé, então vê, a tua fé te salvou. Deus sabia que aquele homem precisava de uma cura, sabia, mas muito mais da salvação. Então Deus envia Jesus naquele lugar, naquela hora que o homem estava, não somente para curar ele fisicamente, mas também espiritualmente, aleluia. E nessa manhã Deus fala, tem pessoas que estão nessa manhã, eu não quero mais ser crente, não quero ir mais na igreja, estou buscando tal coisa e não recebi. Será que vai ser para a glória de Deus? Será que o que você está pedindo será mesmo para a glória de Deus? Porque se for para a glória de Deus, vai acontecer. Mas se for para a carne, para a exaltação do homem, Deus não vai fazer. Deus não é menino. Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. Por isso Deus precisa entrar na nossa vida e curar a nossa alma. Deus precisa entrar na nossa vida primeiramente e curar o nosso espírito, para depois ele fazer o que está por fora. Porque muitas das vezes o homem recebe a bênção, mas não agradece. A Bíblia fala de 10 leprosos. Os 10 leprosos foram até Jesus. Os 10 leprosos foram curados, mas só um. Você pensa que Deus não está preocupado com a tua cura? Ele está. Mas muito mais, ele está preocupado com a tua alma. E ele te conhece por dentro e por fora. A hora que você tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje, eu mudo de vida. Deus vai entrar com salvação na tua casa. Deus vai entrar com salvação na tua história. Porque a Bíblia fala que 10 leprosos foram ali até Jesus. Jesus curou os 10. Mas só um voltou. Só foi um que voltou para agradecer a Deus.
pelo milagre. Então o apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão para nós nessa manhã, para mim, para você. Aleluia, Deus dizendo. Versículo de número 8 vai dizer, porque o homem semeia na sua carne, da carne ceifará a sua corrupção. Então tudo que você semeia na carne, vai colher na carne. E não vai ser nada bom. Mas o Senhor diz, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Aleluia. Por isso o Senhor é bem claro, e ele diz, e o Senhor é muito sábio, inteligente, ele diz, buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, aleluia, e as demais coisas serão acrescentadas, porque Jesus sabe, Jesus conhece o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós falamos com a nossa boca, não, Senhor, se o Senhor me dá isso, eu vou fazer isso, mas Deus conhece, Deus sabe que nós não vamos fazer. Deus sabe, então ele está tratando. Ele está tratando. Está doendo, mas ele está tratando. Aleluia. Então o versículo de número 9 vai dizer assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então não pense que o que você está fazendo, que Deus não está vendo, que Ele está vendo. Se você está fazendo mal, Deus está vendo. Se você está fazendo bem, também Ele está vendo. E Ele está falando, não se preocupe. Não cansemos de fazer o bem. Aleluia. Porque a seu tempo, não no meu, no seu, a seu tempo, aleluia, Jesus, glória a Deus, a seu tempo ceifaremos o quê? O bem que você fez. Não faça para o homem ver, faça para Deus, que ao seu tempo, não no meu, mas no tempo dele, ele diz, ao seu tempo ceifaremos. Aleluia. Se não houvermos desfalecidos, né? Então tem um se. Se até lá eu não tiver morrido, se até lá Jesus não tiver vindo, né? Porque, aleluia, tudo é da permissão, da vontade dele. Eu tenho uma promessa? Tenho. Mas, para essa promessa se cumprir na minha vida, eu preciso crer e buscar. Jesus não faz nada se você não quiser. Você precisa querer, tomar posse da tua vitória. Ele chama, ele lapida, ele aperta, mas se você falar não, não quero, você morre na mesma. Você fica uma vida toda passando pelo deserto, igual aquele povo. Morreu tudo no deserto. Por quê? Tinha uma promessa? Tinha. Mas era um povo murmurador, caminhou com Deus, caminhou, viu os milagres, Deus viu. Mas o que eles faziam depois de um milagre? Uma murmuração atrás da outra. Ah, mas eu sirvo a Deus, mas está murmurando? Não vai ter vitória não. Para de murmurar. Ah, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo. Está reclamando? Pare de reclamar. O povo pereceu por causa da murmuração. É claro que a Bíblia fala lá no livro. Moisés, nem Moisés entrou na terra por causa do povo. Moisés irou por causa do povo. Moisés lutou e no final Moisés não entrou na terra. Moisés irou. A ira não pertence a nós, a ira pertence a Deus. Não pertence a nós a ira. Tira isso do teu coração. Aleluia. Versículo de número 9, né, a qual nós estamos lendo. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o quê? O bem a todos. Deus disse, usando o servo dele, por nome de Paulo de Tarsos. Por que Paulo de Tarsos? Porque ele era da cidade de Tarsis. Então foi apelidado de Tarsis antes de ser Paulo. Que até o nome Deus mudou. Deus muda o nome. Se precisa, Deus muda até de lugar. Para se converter, Deus coloca até no leito de um hospital. Mas quando Deus tem obra, Deus aperta mesmo. E o apóstolo Paulo foi aflição, passou por muitas angústias. Aleluia. Então ele diz,
Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Deus não disse a alguns, Deus disse a todos, sem acepção. Porque Jesus veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos, não foi alguns, para que todos tenham a vida eterna. Aqui Deus não está falando somente de cura física, mas também cura espiritual. É o mais importante. Aleluia. Então, o versículo de número diz, para que todos, né? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, para mais, tem um mais aqui, né? Mas principalmente os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São todos aqueles que fazem a obra de Deus. São todos que dedicam ao Evangelho, são todos que fazem por amor, sem cobrar R$1. São todos aqueles que estão dispostos a renunciar o teu almoço, o teu jantar, a tua cama no dia de frio, para estar de joelho orando por vidas. Esses são os domésticos da fé, os verdadeiros. Então Deus diz que, principalmente, você faça o bem a todos, mas, principalmente os domésticos da fé. São aqueles que cuidam da casa de Deus, são os obreiros que chegam mais cedo na casa do Senhor, são os porteiros que muitas vezes não tem um salário, não ganha nada, ninguém pergunta o que falta na casa dele, ninguém pergunta o que ele precisa vestir, se ele está vestido ou não, se a luz dele está em dia, se a água dele está em dia, ninguém pergunta. São poucos os que cuidam mesmo, são, né? A maioria não se preocupa. Então o Senhor diz, aleluia Jesus, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, apóstolo Paulo ele diz, olha que eu estou escrevendo com letras maiúsculas, para vocês entenderem que eu mesmo, eu estou escrevendo porque eu passei. Eu estou falando do que eu sei, eu estou falando do que eu vivi, do que eu estou vivendo, não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Eu estou falando do meu testemunho, ele está falando. E ele diz, versículo 12, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não ser perseguido por causa da sua cruz. Então tem muitos que querem te obrigar. Segue isso, segue aquilo, faça isso, faça aquilo, veste isso, veste aquilo, vai para lá, vem para cá. Mas nem eles querem. Então eles os obrigam a você carregar uma cruz que muitas vezes não é sua. Por quê? Para ele se livrar. Para ele se livrar daquela carga. Então ele vos obriga, e o apóstolo Paulo está falando, para nós abrir os nossos olhos, para nós pedir a visão de Deus, para nós vigiarmos, para nós buscar realmente a presença de Deus. Aleluia. E aí o versículo 12 diz, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidaram guardaram a lei. Aqui o apóstolo Paulo está falando da lei. O apóstolo está falando de todos aqueles que dizem, eu sou de apóstolo, de tal, mas na verdade não são nada. Quem é Jesus? E eles apontam tanto para eles, e julga tanto o outro, e esquece que Jesus é um só. Esquece que quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, e quem leva para o céu também é Jesus. Não é nós, não é o homem, mas é Jesus Cristo, que morreu por todos. E lá do céu Jesus fica só observando o caminhar, o andar do homem, o olhar altivo, as palavras que saem da boca, que machuca. Em vez de acolher, em vez de abraçar o ser humano, aponta, joga fora. Você fez isso, você fez aquilo, você não é digno disso, você não é digno daquilo. E abraçar não abraça. E o inimigo está ali só esperando ele jogar fora. O inimigo está esperando só você abrir mão para ele abraçá-lo.
E depois que ele abraça, só o sangue de Jesus. Nada. Só mesmo o sangue de Jesus. E quando o ser humano está cego, 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 de uma forma que nem ele clama mais o sangue de Jesus. E o demônio chega e faz bagunça. E se não tiver alguém ali para interceder por ele, para clamar por ele, o inimigo vence. Porque a única coisa que o inimigo tem medo é do sangue de Jesus, de mais nada. É só o sangue de Jesus. É o único que ele tem medo. Ele não tem medo de oração, ele não tem medo do teu louvor, ele não tem medo da tua pregação, dos teus gritos, do teu sapateado, da tua língua estranha, ele não tem medo. Ele até imita, eu já vi. Eu já orei por pessoas falando em línguas e não era batizada no Espírito Santo, era demônio. E eu expulsei para a glória do nome do Senhor, então ele imita. Então a marca de Jesus é muito importante na nossa vida. A marca de Jesus é tudo o que precisamos. O sangue de Jesus precisamos. É essa aliança que Jesus está chamando a mim e a você. Não é simplesmente uma cura. Muito bom recebermos a cura, muito bom. Mas a maior vitória é saber que a tua alma está guardada. É que a minha alma, que a alma da minha família está guardada no Senhor. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo ele é muito sábio porque era um homem letrado, era um homem que era estudado, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele foi conhecer Jesus depois, quando ele caiu do cavalo. Quando ele foi para matar os crentes, ele caiu do cavalo, então ele teve um encontro com Jesus. Até então ele não tinha. Ele tinha letras, tinha estudo, mas ele não tinha a presença, ele não tinha o Espírito Santo. Mas quando ele conheceu Jesus, aí Jesus mudou a história dele. Aí ele conheceu o verdadeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. E tudo que ele está falando aqui foi o que ele viveu. Foi o que ele passou na perseguição, quando ele perseguiu os crentes. Quando o povo passou na mão dele. E depois ele passou tudo. Tudo que ele fez as pessoas passarem, ele também passou. Jesus permitiu por quê? Porque ele plantou. Ele, antes dele ter um encontro com Jesus, ele era um homem que matava os crentes. Então, ele plantou coisas ruins e ele colheu. Teve a graça de Deus alcançada, teve a alma, sim, mas ele passou. Ele passou pelo processo, ele precisou passar. Aleluia. Então, o versículo de número 14 diz: Mas longe está de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, ele falou que o mundo não fazia mais parte dele. E ele também estava morto para o mundo. Por quê? Por causa da cruz de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, uma nova criatura é. Quando você reconhece Jesus como o único e verdadeiro Salvador da tua vida, o mundo pode estar acontecendo o que for, não faz parte de você. Você ora pelo mundo, mas você não é do mundo. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você vê as coisas do mundo, mas aquilo não te faz bem, te faz mal. Por quê? Porque você não está no mundo, você está em espírito, você não está na carne. É fácil você saber o cristão quando ele é cristão, se ele está na carne ou se ele não está na carne. É fácil você saber, porque o mundo não faz mais parte dele. As coisas do mundo não alegram, mas ele fica triste, ele chora. Então, quando você sentir essa tristeza, esse vazio, não é depressão, não. É Deus falando para você: filho, eu te tirei de lá. Filha, glorifica a Deus. Você não faz parte do mundo, você morreu. Por isso que sua alma está chorando. Porque agora você está vendo de onde eu te tirei. Então o apóstolo Paulo está falando: glorifique, louve ao Senhor. Versículo de número 15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então aqueles povos batizavam, circuncidavam, a criança ao 8º dia era levada para circuncidar, né? Era a lei, né, dos judeus, e hoje ainda tem, né? Então, o Senhor disse que nada disso, né? Nada disso tem valor algum. Valeu até antes de Jesus vir, mas depois que Jesus veio, você segue o que você quiser. Mas, se você não reconhecer Jesus como único Salvador, lei,
não salva homem. A Bíblia fala que pela lei nenhuma carne se salvaria. Por causa da lei, nós já estávamos mortos, nossos próprios pecados, mas Jesus veio e nos isentou de toda a lei, de toda a culpa, de todo o pecado. Você não é escravo mais da lei, você é servo de Jesus Cristo. E na verdade nós somos nem servos, nós somos filhos. Nós somos servos, hoje nós somos filhos. Aleluia. E versículo de número 16 diz: E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o povo de Israel, de Deus. Agora ninguém vos inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja então convosco. Espírito, amém. Então ele diz que o corpo dele tinha as marcas de Cristo. Ele foi chicoteado, ele apanhou. Então ele é testemunha. E nós precisamos ser testemunha de Deus na terra. E ele fala que no versículo de número que todos aqueles que andarem conforme esta regra é paz, misericórdia sobre eles, sobre o povo de Israel, não tem condenação. Não há condenação para quem anda, né, nos mandamentos de Jesus Cristo. Então, quando alguém vir te inquietar, dizer que não é aí, que Deus não te quer aí, repreenda. Porque quem te chamou foi Deus. Repreenda. Toma posse da tua vitória nessa manhã. O meu tempo está acabando aqui. Que Deus abençoe. Essa é a mensagem para você. Amém? Que Deus abençoe. Repreenda. Em nome de Jesus. Se você gostou, compartilhe. Que Deus abençoe nessa manhã. Esteja conosco em oração. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.